como nós fazemos sempre, mais uma vez aqui, porque é sempre uma alegria a gente poder orar e colocar esse momento diante do Senhor, que ele é de extrema importância para nós, tendo em vista que nós cremos que a palavra do Senhor, quando aberta, é o próprio Deus falando conosco. Então vamos orar para que Deus nos conceda de fato um momento gracioso agora. Deus querido, abençoa a Tua palavra, que já é abençoada, mas que ela seja agora aqui em nosso meio, colocada de tal forma, ó Deus, que o Teu Espírito possa trabalhar em nossos corações, a começar pelo meu, que ela possa produzir, ó Deus, graça, como nós já oramos, desafio, mudança, transformação, alento, enfim, todas aquelas coisas que o Senhor, que é o único Deus, pode proporcionar pela Tua palavra, aqui para as crianças, ó Deus. Que haja bênção para todos nós agora, mediante a abertura da Tua palavra, o ensino dela. O Senhor possa agora também tirar de nós, ó Deus, distrações, coisas que possam nos atrapalhar no sentido de entendermos a Tua palavra. Que o Senhor seja louvado agora, ó Deus, pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus nos abençoe. Eu vou mexer aqui. Agora ficou melhor. Precisa passar alguma coisa aqui, um laser. Queridos, eu vou pedir a você que abra a sua Bíblia. Nós não vamos começar pela leitura agora, mas já fique engatilhado lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3. E antes que nós leiamos alguns versos lá, eu gostaria de compartilhar assim, introdutoriamente, algum pensamento com os irmãos. E eu tirei da área do direito, né? Eu estava vendo alguma coisa relativa ao direito, e um princípio importante que o direito faz uso é de que nos tribunais, quando um juiz vai julgar alguma coisa, alguma questão, quando o juiz faz um julgamento, é adotado como princípio que a sentença deve ser baseada nos fatos. Ou seja, o juiz não pode criar fatos novos, ele não pode suprimir, acrescentar, ele tem que promulgar uma sentença baseada em fatos que chegam até ele, né? E nesse sentido, nenhum juiz tem o direito nem de absolver um culpado e nem de culpar um inocente. Ele não pode fazer isso por sua própria conta. O que ele tem que fazer? Ele deve se firmar aos fatos, aquilo que chega para ele, e aí então procurar interagir e fazer as aplicações que lhe são pertinentes, conforme os fatos em si chegam lá. Então é uma questão importante. Tão importante, você não precisa abrir, eu vou ler para você um princípio que está lá em Deuteronômio, no capítulo 25, verso 1 e 2. Olha o que diz lá: em havendo contenda entre alguns e vierem a juízo, os juízes julgarão, justificando ao justo e condenando ao culpado. Se o culpado merecer açoites, o juízo fará deitar-se e o fará açoitar na sua presença com o número de açoites segundo a sua culpa. Então veja que a lei de Moisés já prescrevia esse princípio jurídico. Quando havia alguma questão, o juiz deveria avaliar e fazer o seguinte: inocenta o inocente, culpa o culpado. Você não pode justificar o culpado e nem tirar a justiça daquele que é inocente, e você aplica a pena que seja a devida por aquela situação. Então, queridos, esse princípio, além dele ser assim como que normativo das relações humanas, é um princípio que Deus também faz uso dele. Deus, como justo juiz, ele também exerce a sua justiça sem justificar o culpado, mas também sem atribuir culpa a quem é inocente. Deus também trabalha com essa categoria de justiça. Num certo sentido, quando nós olhamos para a palavra de Deus para termos como justiça, por exemplo, significa uma avaliação que é feita conforme algo que é direito, algo como um padrão que é estabelecido. Então a gente pode começar a pensar nesse sentido, que quando Deus está como juiz, Ele está buscando justiça nas pessoas,
e vai encontrá-la na medida em que há um ajustamento entre o padrão daquelas pessoas e Ele, Deus, como padrão absoluto. Então, nesse sentido, o justo seria aquele que é conforme a justiça de Deus, que é conforme o padrão de Deus, que ele tem um ajustamento com a realidade de Deus, enquanto ser divino que é. Nesse sentido, não precisa a gente ir muito longe para perceber que quando Deus se comporta como juiz, fazendo julgamento, se Ele vai ser de fato um justo juiz, como eu falei, sem condenar o inocente, mas sem inocentar o culpado, quando o Senhor olha para todos nós já sabemos qual é o veredito que o Senhor vai aplicar: culpado. Culpado. Quando Deus vai fazer uma análise do homem, vai olhar para o homem e vai estipular um padrão para que ele possa tornar aquele homem justo, para que ele possa ser justificado conforme as suas prerrogativas enquanto juiz divino, ele vai olhar para toda a humanidade e vai perceber que todos são culpados, e diante da santidade de Deus, da justiça de Deus, da pureza de Deus, não tem como ser diferente. Toda vez que Deus vai se colocar, e Ele é o padrão, e Ele é a medida de todas as coisas, e Ele vai olhar para nós, vai olhar para o Toninho e vai falar: puxa vida, talvez Deus vacilasse um pouquinho, né? Deixa eu usar uma linguagem aqui humana. Por que eu não fulminei esse cara antes? Porque que justiça, que paralelo teria, que valor teria em mim, que Deus pudesse de alguma forma olhar e falar: puxa vida, eu vou justificar esse cara, eu vou absolver, porque essa pessoa, quando eu olho para mim mesmo enquanto Deus, para minhas perfeições, eu olho para essa pessoa está assemelhada a mim, então isso está justificado. Queridos, isso não vai acontecer nunca. E quando chega então na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, nós vemos algumas expressões, Deus relatando esse tipo de coisa numa exposição muito profunda que Paulo vai fazer, que nós não precisamos entrar profundamente nos detalhes, mas a maioria deles emergem até naturalmente. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, no verso 10, aliás vou começar no 9, que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nem um sequer. Então pensa no que eu falei para você. Deus, como juiz, Ele vai proferir uma sentença, Ele vai ver quem eu devo justificar, quem eu devo inocentar. Deus não faz injustiças. Ele não pode inocentar um culpado e nem pode atribuir culpa a quem não tem, a quem seria inocente. Mas o que pesa é que a palavra de Deus vai dizer que quando Deus faz esse escrutínio, quando Ele faz esse julgamento, quando Ele dá esse olhar na humanidade, a percepção de Deus, bastante natural, primeira e única, é que não há ninguém que pode ser justificado. Não há nenhum sequer. E ele continua dizendo, Paulo: não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então vejam, queridos, nós olhamos para estas coisas aqui e a palavra de Deus vai mostrar aqui especificamente, Paulo fazendo uma análise: nem judeu, nem gentil pode ser considerado justo na presença do Senhor, porque o padrão é perfeito, o padrão é santo. Então ninguém que, sendo avaliado por Deus, vai ser encontrado ajustado ou em conformidade com o padrão santo de Deus. Isso seria ser justificado na linguagem que Paulo está aplicando aqui. Alguém justificado seria alguém que teria uma justiça própria, e essa justiça própria ela é de tal forma comparável e igualável com a de Deus, que Deus olharia e diria: pô, esse aqui eu estou absolvendo, porque ele é igual a mim.
Ele tem o mesmo padrão, ele tem as mesmas prerrogativas, ele faz as suas escolhas com a mesma santidade, com a mesma ética, mas o texto diz que isso nós não vamos encontrar, pelo contrário, ele diz que quando Deus faz essa avaliação, não há um sequer que está justificado. Uma outra coisa interessante também que textos como esse, queridos, nos trazem, a linguagem bíblica vai falar, é que essa adversidade que nós temos em relação a Deus, essa desconformidade com Deus, a palavra de Deus vai usar uma linguagem interessante, ela vai dizer que Deus está em guerra com o homem. Deus está em guerra. E por que a Bíblia usa essa palavra? Porque de fato, quando Deus faz essa avaliação, nós estamos como se fosse num outro plano, trabalhando, intentando, atuando contra Deus do lado de cá. É o paralelo de uma guerra mesmo, duas trincheiras, Deus com o seu caráter, com a sua santidade, com a sua justiça, com as suas perfeições, e do lado de lá um homem que intenta contra Deus. Então a Bíblia vai usar em vários momentos essa linguagem, mostrando que o homem, ele é opositor a Deus. Nós não podemos perder isso de vista. O homem natural, o homem que está por esse mundo, o homem sem Cristo é opositor a Deus. Você não precisa abrir, eu vou ler para você, eu separei um texto aqui, profeta Oséias, capítulo 4, verso 1, se você quer anotar a referência. Olha o que o Senhor vai dizer para Israel, pelo profeta: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar, adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. E ele segue dizendo que a terra está em luto. Então vejam, queridos, ele está usando aqui a linguagem, dizendo que o Senhor tem uma contenda contra os habitantes da terra. O Senhor está em guerra. Essa é a linguagem que a palavra vai trazer. Deus está em guerra contra o homem. A maneira da qual a própria essência, o modo de agir de cada um de nós, o que nós somos perante Deus, o que Deus é quando comparado a nós, nos predispõe numa posição de animosidade contra Deus, que também a palavra de Deus vai em alguns momentos falar que é a ira de Deus que está sobre o homem. E nesse sentido, talvez a palavra mais difícil para a gente lidar é quando a gente fala da ira de Deus, porque por falta de compreensão das perfeições de Deus, quando a gente pensa em Deus irado, a gente pensa talvez num velho cabeludo de barba branca, descontrolado, vermelho, querendo dar chibatada para lá e para cá, como se Deus pudesse, como se a ira de Deus, conforme reportado na Escritura, fosse alguma coisa assim descontrolada, como ela acontece no âmbito das coisas humanas. Então vejam, queridos, que em Deus, todos os atributos de Deus, eles são adjetivados com a qualidade da perfeição. Então mesmo a ira de Deus, como nós não conseguimos talvez ter uma compreensão mais plena, é algo totalmente equilibrado, é algo justo, é algo santo, é algo perfeito. E a Bíblia diz, e nós cremos nisso, que Deus está irado sempre contra o pecado e contra o homem pecador. É essa guerra, é essa oposição. Por quê? Porque ele olha como juiz e procura um justo e não acha ninguém. Não há justo. Paulo falou aos romanos, nem um sequer. Não é? Então há essa contenda entre Deus e homem, e a ira de Deus então está sobre o homem devido à sua inconformidade, a ele ser injusto, não é? Nesse sentido, mas há uma ira aí. Então, por conta destas coisas, queridos, por ninguém poder se considerar justo, nós precisamos caminhar um pouquinho mais aí em Romanos 3 e ver que acontece algo muito interessante na pessoa do nosso maravilhoso Deus. Por não conseguir encontrar um justo sequer, e eu vou usar uma linguagem aqui bem humana, Deus precisa fazer alguma coisa, porque Ele vai mesclar, Ele vai contemplar nas suas perfeições a aplicação da justiça dele com a misericórdia que atua junto. Então, nenhum atributo de Deus deve ser analisado na relação dele com a gente individualmente. Então tem a turma que é muito dura e só quer tratar da ira de Deus e solapa.
Aí tem a turma que é muito mole, só amor, 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 não fala do pecado. Então a coisa fica assim polarizada. Deus, nas suas perfeições, Ele trabalha com os seus atributos de forma interligada, de forma sábia, de forma perfeita. Sei lá, vamos falar 100 palavras aí, que fazem parte do caráter de Deus, e tudo vai acontecer de forma justa, de forma igual, de forma perfeita. E a gente não se apercebe disso, mas Deus está operando dentro dessa categoria. E Ele só tem essa porque Ele é perfeito. E nesse sentido não pode piorar porque é Deus, nem melhorar porque não há o que melhorar na perfeição de Deus. Então Deus está sentenciando o homem, Deus está em guerra, está irado contra o homem, mas Deus também deseja exercer misericórdia para com esse homem. E um pouquinho para frente então lá no nosso texto de capítulo 3 da carta aos Romanos, no verso 21, Paulo falando a respeito de algumas coisas que não vamos tratar, mas dá para perceber o que eu quero chamar a sua atenção. Ele diz, verso 21, mas agora, sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus, presta atenção, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Amém. Então percebam, queridos, que mensagem que Paulo escreve aqui, talvez esbofeteando a cada um de nós numa dimensão maior do que a nossa capacidade de suportar, mostrando que o olhar de Deus passando pela terra, Ele condena eu e você e cada um de nós, porque nós não somos encontrados justos, não há justo, não há um sequer. E aí talvez quando a gente pudesse ser tomado de um medo, de um temor, de uma sensação de pavor, o que vai ser de mim? A palavra de Deus nos revela que Deus em Jesus Cristo pode tornar justo aquele que crê por fé. Não é uma mensagem maravilhosa? Eu não posso fazer, eu não sei como fazer, os recursos para fazer não estão em mim, eu não sei nem o que seria para ser feito caso os recursos habitassem em mim. O que eu poderia fazer para dar um jeito? Porque tem um Deus irado, eu estou em guerra contra Ele, Ele contra mim, só que há uma diferença tão grande entre Ele e nós, que eu talvez estou me perguntando por que ainda não virei cinza. E talvez dentro desse pânico que poderia surgir em cada um de nós por conta de todas estas coisas, nós lemos que a justiça de Deus pode ser dada ao homem, transformando esse homem em justo, porque não há um justo sequer, em alguém que tem agora justiça e pode comparecer diante de Deus como alguém justo. Em outras palavras, quando eu falei no começo que nos tribunais você não pode absolver o culpado nem condenar o inocente, Deus estabelece um método pelo qual Ele, que é dono de todas as coisas, e Ele mesmo sofre sobre Ele na pessoa do Filho o castigo, Ele pode vir e declarar de injustos como eu, agora justos em Jesus Cristo. Amém. É o que o Senhor fez por nós, é algo maravilhoso, a misericórdia de Deus trabalhando. E o texto aqui em Romanos é um texto ainda preparatório aqui para o que eu quero falar. Ele vai dizer que é uma justiça que é de Deus, ela vem de Deus, não é do homem. E ela também não é de qualquer maneira, ela é mediante a fé em Jesus Cristo, que foi quem pagou o preço para poder aplicar uma justiça, porque a condenação que cairia sobre nós cai sobre Jesus, e nós vamos ser absolvidos então nesse sentido. É disponível pela fé a todos, o apóstolo Paulo diz aqui, seja judeu, seja gentil, por fé o pecador pode, por fé em Jesus Cristo, tornar-se justo, justificado diante de Deus. Ele pode comparecer na presença de Deus, cessa a guerra, cessa a ira de Deus, e a gente consegue fazer aproximação então, igual aquele texto que nós lemos no início do culto lá em Efésios, quando Paulo coloca para nós, somos justificados, tornados justos conforme Deus. E há uma palavra interessante também no verso 24, ele diz, sendo justificados gratuitamente. Gratuitamente, veja que o preço é muito caro para que isso acontecesse, a punição gigantesca,
se cada um tivesse que suportar a sua própria parte pelos seus próprios pecados, nós seríamos trucidados de uma forma. Uma eternidade no inferno é o preço do pagamento da nossa condição de injusto perante um Deus justo. E quando o apóstolo Paulo diz que isso vem gratuitamente, não é porque de alguma forma Deus manipulou, conspirou com as forças espirituais e fez um arranjo mequetrefe, aí como alguns dizem. Não, Ele puniu sim e castigou cada um dos nossos pecados em Jesus Cristo. A gratuidade é do nosso recebimento, que é por fé. E por isso nós cantamos aquele hino que diz que eu sei que foi pago um alto preço. Jesus Cristo pagou o preço pela nossa justificação. E nós precisamos considerar essas coisas. E quando ele fala do pagamento, é principalmente levando em conta a palavra que está no verso 24, a palavra redenção, que é um pagamento feito para livrar a gente de alguma coisa. É um pagamento que redimiu a gente, que desconsiderou a dívida que nós tínhamos, porque ela foi paga por alguém. Nós somos remidos, a culpa foi paga, um terceiro pagou, você está livre, você está redimido, é isso que o texto diz, não é? Nesse sentido, queridos, nós precisamos começar a entender, eu queria que você pensasse um pouco nisso, é que Deus deseja justificar o homem, mas não só justificar o homem, mas também selar a paz com esse homem que está em guerra contra ele. Nós estamos em guerra contra Deus e Deus contra nós também. É a linguagem da Escritura, nós lemos lá em Oséias: o Senhor tem uma contenda contra os moradores da terra. Então imaginemos a situação que o Senhor pudesse nos redimir, pudesse nos tornar justos, mas de alguma forma, na sequência de nossas vidas, o Senhor pudesse manter algum tipo de contenda contra nós, que afinal de contas continuamos pecadores, não é isso? Mas nós vamos perceber que Deus, pelo contrário, Paulo vai descrevendo nos capítulos 3 e 4 de Romanos, que há essa contenda, que há uma separação, que nós somos justificados. E eu convido você agora a abrir lá no capítulo 5 aí de Romanos, virando a página. Eu vou ler os versos 1 e 2 para ver e tratar de uma das consequências que nós vamos receber da parte de Deus pelo fato de termos sido justificados pelo Senhor mediante a fé em Jesus Cristo. Diz Paulo: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Queridos, prestem atenção nestas palavras, porque elas são colocadas. Eu acabei de afirmar para vocês que o Senhor tem uma contenda contra os moradores da terra. Deus está em guerra contra nós, e a palavra é essa. Não precisa querer trocar para atenuar, porque Deus está irado contra o homem. Isso é verdade. Não tenta atenuar para limpar a barra de Deus, que Ele não precisa de nada disso. É um Deus que está irado sim contra o pecado e o pecador. Mas agora em Jesus Cristo, quando nós estamos nele por fé, o Senhor Deus nos torna justos. E não só isso, a palavra de Deus por boca de Paulo vai nos dizer que agora que nós somos justificados mediante a fé, toda a ira de Deus foi apaziguada, e agora então nós temos paz com Deus. A bandeirinha branca foi levantada da parte de Deus. Deus toma a iniciativa de suprimir a ira, o estado de guerra, e Ele apazigua a sua relação com o homem. Agora eu não sei o que você acha disso, mas isso é maravilhoso. Amém? Uma coisa maravilhosa. Deus não está mais em guerra comigo, queridos. Deus não está mais irado comigo por mérito de Jesus Cristo. Eu fui justificado, conforme o texto diz, mediante a fé, e agora eu desfruto de paz com Deus. Isso tem que ser algo assim que vai encantar a nossa vida e vai fazer uma diferença muito grande. Nós temos uma paz de Deus, que em outro texto a Escritura vai dizer que é a própria paz com Deus, é paz de Deus, e o próprio Senhor Jesus é a nossa paz. Nós estamos numa relação de paz tão assim intrincada com as coisas de Deus, que nós podemos entender, talvez na linguagem de outros escritores bíblicos, o que é poder ser de fato amigo de Deus, poder estar numa relação direta, numa relação de paz.
numa relação de acesso, de poder conseguir ver as coisas de Deus, é a paz que nós temos com Deus, nós os que cremos na obra graciosa de Cristo na cruz. Ele diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de quê? Por intermédio de quem? Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele realizou essa obra para que nós pudéssemos estar apaziguados com Deus. Nós os que cremos na obra de Jesus Cristo, então podemos a cada dia levantar, fazer as nossas orações, olhar para o dia que inicia, ver as lutas que nós temos e orar com a perspectiva de que eu estou falando com Deus, com o qual eu tenho uma relação de paz. Isso faz muita diferença, queridos. Isso faz muita diferença. Talvez nenhum de nós escape a imaginar Deus um pouco conforme as divindades dos antigos panteões greco-romanos e outros tipos de divindades, onde aqueles deuses iracundos chegavam arrebentando, quebrando as coisas, tomando atitudes meio humanas de ciúmes, de vingança, essas coisas todas. Embora não é dessa forma, e eu creio que talvez seria muito pior até receber a ira de Deus do que a descrição talvez meramente humana, mas agora a gente olha e fala: Senhor, puxa vida, que bom saber que eu tenho paz com o Senhor, o Senhor está em paz comigo. Então eu não preciso talvez fazer na minha mente figuras de Deus com a concepção humana de que alguém está ali querendo dar pancada. Não, pelo contrário, eu posso criar no meu coração a figura de um Deus que me abraça, que me recebe, porque eu estou em paz com Ele, em Jesus Cristo. Isso é muito importante, isso é fundamental para a nossa saúde espiritual, para a nossa saúde emocional, saber que tipo de relação que a gente desfruta com Deus. Então nós sabemos que, uma vez justificados mediante a fé, nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não está mais irado contra nós, não está mais em guerra, nós estamos agora justificados perante o Senhor, mesmo sendo Ele aquele padrão, aquele paradigma tão elevado pelo qual nós somos julgados. Em Jesus Cristo nós somos aceitos, justificados e estamos em paz com o Senhor. Amém. E eu queria que então a gente pensasse um pouco, queridos, sobre essa nossa relação com Deus, nós que cremos em Jesus, que estamos conformados com Ele, não é? Que estamos ajustados, que estamos de forma direita às coisas que é de Deus. Algumas implicações do quanto é bom a gente saber que pode gozar e experimentar da paz de Cristo, da paz de Deus nas nossas vidas. Porque talvez eu poderia citar aqui algumas centenas das coisas que existem para roubar paz. Como tem coisa para roubar a paz? É impressionante. Eu que tenho o hábito de acordar de manhã, eu faço uma breve oração, eu já estou maquinalmente fazendo isso, a idade é fogo, queridos. Eu viro na minha cama, sento, enfio o pé no chinelo, faço uma breve oração agradecendo a Deus porque eu estou de pé, vou até o banheiro e ligo o meu radinho. Então ali começa a sair a minha paz de mim. Eu começo a ouvir notícias. Então a gente vai percebendo como tem coisa para roubar a paz. Aí a situação continua, eu desço, olho na caixinha e falo: hoje tem esses códigos de barras aqui, tem que pagar estas contas. Aí a paz vai indo embora. Aí daqui a pouco você recebe uma ligação, alguma coisa, seja de família, o que for, puxa, um problema com uma pessoa querida, então a paz vai saindo. Você vai perceber. Aí você sai para ir fazer um trabalho e fala: daqui lá é meia hora, vou sair com 1 hora de antecedência e eu chego. Você sai, está tudo parado. E você vê a paz vai indo, a paz vai saindo da gente. A paz vai sendo roubada por coisas assim que a gente poderia talvez até facilmente contornar, mas por conta da nossa natureza, a nossa paz vai sendo roubada. E às vezes por coisas mais significativas. Vem uma notícia de enfermidade, uma perda, uma coisa que é dura para a gente, o que acontece? A paz vai embora assim de forma mais intensa, a adversidade toma a gente de forma mais dura, e a gente começa a perceber: poxa, um dia para viver sem paz, estou atribulado, estou com essas coisas. E aí a gente pode lembrar que um dia o apóstolo Paulo falou que, justificado pois mediante a fé, eu tenho paz com Deus por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Isso tem que mudar a nossa estrutura interior para vivenciar esse dia. Isso tem que levar alguma transformação aí, porque num certo sentido a gente vai avaliar sempre, queridos, a paz como aquela sensação de contentamento
que a gente experimenta quando a gente está seguro, quando a gente está suprido, quando a gente está com bem-estar, quando a gente está com todas as coisas em ordem, não é? Até mesmo com paz exterior com relação à guerra, está tudo acontecendo bem, não é? As coisas estão tudo bem, estou gozando de bem-estar, necessidade suprida, estou vivendo quietude, não tem nada intentando contra mim aparentemente, estou aqui num país chamado Brasil, não tem guerra, pelo menos não declarada, tem as guerras das balas perdidas e essas coisas, né? Então a gente percebe que, como a gente tem condição de experimentar uma certa sensação de contentamento, e de fato isso é a paz, é o que a gente quer para todo dia, para vivenciar. Mas aí os ladrões começam a vir e vão roubando a paz de nós. E nós que então, queridos, estamos em Cristo, precisamos nos apropriar de verdades da palavra como essa, que afirmam que nós que estamos em Jesus Cristo, podemos experimentar paz, que como ela é de Deus, ela não é desse mundo, ela transcende o caráter das coisas desse mundo e pode produzir contentamento em nós, mesmo que nós estejamos num contexto de adversidade. Eu creio nisso. Eu não creio que haja algo que possa ser maior para transtornar a vida de alguém do que a paz que Deus pode conceder para nós. Ah, pastor, mas a situação está difícil. Puxa vida, eu quero ter empatia, eu quero me associar com você de alguma forma na sua dor. Eu sei, eu não vou minimizar, eu não vou falar para você deixar de sentir o que está sentindo, como se você pudesse pôr numa gaveta e fechar com chave. Eu sei que cada um de nós experimenta as suas próprias lutas, mas eu também tenho absoluta certeza que Deus pode trazer para o nosso coração um tipo de contentamento, que é a paz que só Deus pode dar para trabalhar no coração de cada um de nós. Isso é algo sobrenatural, fantástico, que Deus pode fazer e quer fazer. Um contentamento que se contrapõe, que consegue arrancar um pouco de encorajamento para a gente alavancar a vida, mesmo quando parecer que a gente teria que perder as esperanças por tudo. Deus pode levantar um tipo de esperança nesse sentido e trazer paz, que não vai ser a remoção do seu problema. E pode até ser que seja, mas nós podemos experimentar paz de Deus se nós estamos em Cristo, em meio à tribulação, em meio à angústia. E Paulo vai falar a lista de coisas que ele sofreu, aquelas mazelas, naufrágio, nudez, voragem do mar, fome, frio. Então, ele falou, olha, estou tranquilo aí, eu estou experimentando paz de Deus na minha vida. E eu quero desafiar você, querido, a experimentar essa paz, que, como Paulo vai falar lá em Filipenses 4:7, é uma paz que excede o entendimento. Então eu não posso também tentar agora descrever aqui a exata maneira da mecânica que essa coisa opera, mas eu creio pela Escritura que Deus pode infundir paz ao nosso coração devido à nossa ligação com Ele através de Jesus, e que nós podemos sentar no sofá de casa, talvez dobrar o joelho num canto, ter que chorar com Deus por causa de um problema e falar, Senhor, eu estou sem paz, eu estou precisando experimentar paz, traz paz para o meu coração. Eu creio que Deus assim fará. Nós temos essa paz com Deus que é tão grande que ela traz uma possibilidade da gente suplantar não só os problemas deste mundo, que são materiais, que são do mundo, mas até o pior problema que a gente teria para enfrentar, que é a condenação eterna. Ele já foi resolvido, nós já estamos apaziguados do que é o pior. Os outros todos serão sempre menores do que esse, que nós teríamos que resolver sofrendo em nós mesmos a punição pelo nosso pecado, não fosse Jesus a morrer no nosso lugar. Então isso aí Deus já resolveu. Eu estou apaziguado com Deus não só para viver o resto da minha vida aqui nesse mundo, mas também para toda a eternidade. Essa foi a paz que Jesus Cristo conseguiu na cruz, e da qual Paulo fala aqui, que nós temos, por intermédio dele, Jesus, nós obtivemos acesso pela fé a essa graça. Veio de graça para nós. Recebemos por fé. Quem pagou o preço foi Jesus. Então nós recebemos essa paz que, como eu disse, excede até o nosso entendimento. É uma paz diferente que Jesus vai dizer dela lá em João, no capítulo 14. Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. A paz que o mundo dá
ela assim tem momentos, na verdade, que são logo encerrados quando alguma coisa ruim, extra, vem e, como eu disse, rouba a paz. O Senhor Jesus falou, a paz que eu dou é diferente, ela não vai ser tirada. É uma paz que é permanente. Quem está em Cristo tem que buscar uma relação com Deus de intimidade, de amizade, tem que ir à palavra para adestrar o seu espírito a ter comunhão com Deus, de tal forma que nós possamos experimentar uma paz de Deus que é dada a todo aquele que está justificado em Cristo. Nós podemos e devemos experimentar essa paz, é o que a palavra de Deus vai nos dizer, é uma paz eterna. Deus pode e quer que nós experimentemos descanso nele, naquele mesmo Espírito que Jesus falou, para ir a Ele todos os cansados e sobrecarregados, Ele iria nos aliviar, e Ele vai dizer para que a gente encontrasse nele então descanso para a nossa alma. Isso é paz que o Senhor quer nos dar, traz descanso para a alma. Alma cansada, tantos problemas, queridos, como a gente tem problema, uma coisa impressionante. Como a vida poderia ser tão melhor, talvez de outra forma a gente fica pensando, né? Mas eu creio que a gente pode experimentar essa paz de Deus e ver que mesmo com tantas adversidades, nós sabemos que aqui não é o céu ainda, não adianta a gente se iludir e achar que vai ter uma vida. O que nós precisamos, na verdade, e o que nós gostaríamos é uma transformação de todas as coisas ruins, aí seria o céu. Então a possibilidade que o Senhor entrega para nós não é do céu, só depois que você morrer. Então aí fica pedindo para Deus levar mais rápido, aí você vai experimentar a paz. Mas enquanto ela não vier, o Senhor Deus está dizendo para nós, eu não posso extinguir todos os seus problemas, mas eu tenho um poder tão grande que eu posso fazer você se sentir feliz com todos eles. Você vai ter paz, vai estar com o coração leve, vai estar descansando no Senhor. E sempre lembrando que se a ira de Deus se dá contra o homem pecador, o nosso pecado começa a predispor Deus contra nós, por isso existe disciplina. Então a paz de Deus não é uma paz para que a gente descanse no pecado, pelo contrário, é para que descansemos na comunhão com Ele. Eu não sei, de novo vou falar como Deus vai operar isso, como espiritualmente, sobrenaturalmente, mas eu creio pela Escritura que quando nós nos derramamos diante do Senhor, quando nós colocamos diante de Deus o que está tirando a nossa paz, Deus entra com providência e traz paz para o nosso coração. Como vai ser isso? Não sei, levanta o joelho da tua oração, vai seguir na vida, daqui a pouco você vai ver que Deus está trabalhando na tua vida e você vai estar em paz. Não vai ter descontrole, não vai estar com aflição excessiva, coisa demasiada, coisa que vai te começar a falar na tua cabeça que você não tem capacidade, ou que você não tem recurso para lidar com aquilo, aí daqui a pouco vem uma introspecção, depressão e uma série de coisas que vão acontecendo como uma reação em cadeia da falta da nossa fé, muitas vezes de que numa situação de até mesmo angústia, o Senhor pode prover paz para o nosso coração. Eu militei em algumas religiões antes de conhecer o Evangelho e conheci muitas delas depois que conheci o Evangelho, até por curiosidade ou para poder ter recursos para evangelizar. Eu nunca ouvi uma mensagem que pudesse dizer que havia uma paz de Deus para aqueles membros daquelas seitas e religiões. Eu nunca ouvi algo como isso que Romanos 5 aqui nos fala, que justificado. Tem gente fazendo yoga para atingir o nirvana. Estou no céu, me fundi com a divindade. Gente, jogue isso fora, isso não presta. Nós temos a paz de Deus para o nosso coração. A gente sente, ora, Deus é relacional. A gente conversa com Ele e Ele faz todas estas coisas e aplica na nossa vida. Então, nesse sentido, queridos, o cristão tem que amadurecer na sua relação com Deus, através de Cristo, para poder experimentar esse contentamento. Essa paz é um contentamento que Deus quer colocar dentro de nós e que vem da parte de Deus, seja qual for a situação que traga aflição para nós. É uma paz que excede o entendimento, é uma paz que é um privilégio daqueles que estão no Senhor, uma realidade que nos foi dada por Jesus Cristo, por alto preço. Deveria desafiar bastante o nosso coração a buscar isso com intensidade, porque é muito bom a gente poder, através do conhecimento, da intimidade, desfrutar de paz. Estou com a vida cheia de problemas, eu estou correndo aí, estou com a paz de Deus,
não sei ainda como algumas delas eu vou resolver, mas o meu coração está em paz. Eu vou caminhando, eu vou vendo aqui, eu vou caminhar conforme a luz que eu tenho para cada dia, eu vou desamarrando estas coisas, mas há uma promessa. Senhor, eu quero me apropriar da tua promessa, eu quero experimentar a paz da tua parte com o meu coração. Me livra da minha aflição, Senhor. Trabalha no meu coração, estou aflito. Papai, eu não quero ficar aflito, quero ter paz, paz que a tua palavra fala, eu creio na tua palavra, quero experimentar a paz e Deus vai trabalhar na nossa vida, né? Um Deus maravilhoso para conosco. Agora, como nós lemos aqui, queridos, esta paz de Deus, ela está reservada para aqueles que creem em Deus da única forma certa, por fé em Jesus Cristo. Então, se porventura há alguém aqui entre nós que ainda não entregou a sua vida a Jesus, que ainda não entrou nesse relacionamento de restauração com Deus, que não acertou estas questões pedindo para que Jesus o torne justo perante o Senhor, eu preciso dizer algo para você. O Senhor ainda está em guerra contra você. Deus ainda está irado contra você. Você ainda está numa relação de quem está perante um juiz sentenciado de culpa. E não há nada que você possa fazer nesse sentido. O que nós podemos fazer para retirar de sobre nós a ira de Deus, o julgamento do justo juiz que é Deus, é crer por fé que Ele é que pode nos justificar, Ele é que pode nos dar essa paz, e clamarmos a Ele para que Ele venha ser o nosso Salvador pessoal. Senhor Jesus, eu quero que Tu sejas o meu Salvador pessoal. Eu não quero ficar carregando estas coisas. Tua palavra está dizendo que o Senhor é um juiz que julga retamente, eu sou um réu culpado, eu vou receber sentença, essa sentença é dura, é pesada. Eu não quero isso, eu quero experimentar a paz da Tua pessoa santíssima. E a gente faz essa oração, então, a gente confessa os nossos pecados, a gente reconhece que precisa desse Salvador e entrega a nossa vida aos cuidados dele. A palavra de Deus nos diz que é essa decisão, que ela é por fé, né? Olha lá, vou ler outra vez. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não há outro caminho para que a gente possa se reconciliar com Deus. Então, se você nunca tomou conhecimento destas coisas, talvez ouviu pela primeira vez, segunda, terceira, não sei, mas se você de fato quer acertar o seu relacionamento com Cristo e não fez isso ainda, eu quero desafiar você a não sair daqui sem fazer uma oração com as suas próprias palavras, falando com Deus e dizendo: Senhor, eu não quero continuar réu dos meus pecados, eu quero clamar pelo Salvador, Jesus Cristo. Salva a minha vida em Jesus, me reconcilia contigo, Senhor. Quero experimentar a Tua paz, eu quero depositar minha fé na Tua pessoa santíssima. Por isso a palavra diz que é de graça. Jesus pagou o preço e nós podemos graciosamente receber essa obra de Jesus sobre nós. Qualquer um, aí onde você está, você pode fazer essa oração. Eu vou orar aqui com a igreja agora, e caso haja alguém entre nós que tenha o desejo de fazer essa oração, faça aí, você vai falar comigo depois e nós vamos ver como é que foi a tua decisão aí para poder dar glória a Deus. Vamos orar. Deus querido, nós queremos Te agradecer por Jesus. Ele é o nosso Salvador. Nós não cremos e não temos uma fé que é baseada em algumas liturgias, em algumas práticas. Nós cremos no Senhor, ó Deus, através de uma fé relacional. E essa fé se inicia com o estabelecimento desse acordo de paz com a Tua pessoa santíssima, mediante Jesus Cristo. Ó Deus, que privilégio, que bênção poder saber destas coisas, que bênção ter podido um dia entregar minha vida ao Senhor e confiado nessa promessa. De posse dela, Senhor, eu quero vivenciar, mas também quero desafiar cada um dos meus irmãos aqui a buscar vivenciar essa paz interior, essa paz que Jesus Cristo nos outorga no Senhor. Ó Deus, tem misericórdia das lutas diárias que cada um destes meus irmãos tem enfrentado. Eu sei que tem muitas que são duras, Senhor, são difíceis,
Então, papai, enquanto a solução não vem, que tu possas colocar paz em cada um destes corações, que ela possa ser buscada por quem está aflito, Senhor, porque sabemos que só em ti o nosso coração descansa e goza de paz. Uma paz contigo, uma paz emocional, uma paz em relação a ameaças, a coisas que possam querer nos roubar. Queremos lembrar que fomos justificados mediante a fé. Nós estamos em comunhão diretamente contigo, Senhor. Então cuida de cada um dos meus irmãos nas suas dificuldades, nos seus problemas, nas suas dúvidas, nas suas inquietações, mas que eles também busquem a paz contigo, Senhor, e a tua paz há de encher a cada um deles. E aqueles que ainda, ó Deus, não tomaram uma decisão, reconhecendo ao Senhor como Salvador, que possa haver um momento agora, ó Pai, de conversão, de mudança de sentido no caminho que suas vidas vêm correndo, que possa haver agora uma oração para que estes se entreguem diretamente ao Senhor como Salvador único em Jesus Cristo. Leva a paz a esses corações também, Senhor. Leva a certeza, leva a convicção. Leva, ó Deus, essa certeza de salvação, de que estamos agora justificados mediante a fé e temos paz contigo. Enquanto a igreja está ainda em oração, eu gostaria de perguntar: será que há alguém entre nós que não havia ainda entregado sua vida a Jesus e fez isso agora mediante oração, ou deseja fazer e ainda tem dúvidas? Eu queria que você levantasse uma de suas mãos para que eu te conhecesse e pudesse falar com você. Há alguém entre nós? Alguém quer sinalizar levantando as mãos? Alguém está entregando sua vida a Jesus? Ou gostaria de ter informações? Nós te louvamos, Senhor, por essa paz sobrenatural que temos desfrutado. Às vezes até nos esquecemos dela, Senhor, mas obrigado, porque na tua pessoa santíssima nós encontramos um manancial inesgotável de paz, para equilibrar as nossas emoções, para equilibrar o nosso homem espiritual, para equilibrar os nossos relacionamentos, para cuidar das nossas ações no dia a dia. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa paz que só encontramos no Senhor, mediante Jesus, pela qual queremos te agradecer agora de coração. Amém. 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 Queridos, que Deus nos abençoe. Eu quero desafiar mesmo você: busque comunhão com Deus, encontre a paz do Senhor, que ela vai tratar sempre do nosso coração.